E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe e hoje nós estamos dando início ao nosso curso de astrobiologia. Então, se você curte o tema, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das próximas videoaulas. Bom, a gente pode iniciar esse curso nos perguntando o que é a astrobiologia, né? Bom, a gente pode dizer a priori que a astrobiologia seria uma ciência, né, que tem como base o estudo da origem, evolução, distribuição e o futuro da vida no universo, tá? Bom, além disso, ela é uma recente área da ciência em comparação com as demais, né? Ela seria uma junção de outras áreas também. Então, ela é uma ciência transdisciplinar, ou seja, ela envolve o estudo da biologia, da astronomia, da física, da bioquímica, da própria química e outras áreas também, inclusive a própria filosofia entra no contexto, o que a gente vai ver no decorrer dos vídeos. Bom, a astrobiologia se apega bastante na busca por vida em exoplanetas, né? Ou seja, planetas que estão além do nosso sistema solar. E também, é claro, dos planetas e satélites naturais existentes até mesmo aqui no nosso endereço cósmico, né? Bom, além disso, né, ela se apega bastante no estudo dos extremófilos, que são organismos que teriam afinidade com condições extremas, ou seja, são micro-organismos que resistem a condições extremas como altas temperaturas, baixas temperaturas abaixo de zero, pH muito baixo, ou seja, onde a acidez é muito elevada, e também em ambientes com alto grau de salinidade. Bom, o termo astrobiologia já era utilizado na década de 40. Claro, não era ainda uma ciência consolidada, né? Em 1958, o biólogo paulista Flávio Pereira ele escreveu um livro chamado Introdução à Astrobiologia, cujo eu tenho a terceira edição dessa obra, que é esse livro aqui. É um livro muito interessante para a gente iniciar, para quem gosta de astrobiologia, é muito interessante para você ver como era o pensamento naquela época e, através desse parâmetro de comparação, observar como essa ciência evoluiu. Se você, se você for adquirir essa obra ou ler em PDF, não sei se tem, você percebe que neste livro mesmo ele traz a ideia de muitos pensadores que falavam sobre astrobiologia, sobre o conceito de vida, possibilidade de vida fora da Terra, e você percebe, de forma popular, falando que eles viajavam um pouco na maionese, ou seja, não era de fato uma ciência. Então, isso foi sendo construído com o passar do tempo. Hoje, a astrobiologia é uma ciência que se leva muito a sério, tá? Então, se você está estudando astrobiologia e confunde com ufologia, com um OVNI, não é isso, não é esse o objetivo da astrobiologia, tá? Bom, a partir dessa introdução, a gente deve saber que a astrobiologia ela parte de algumas perguntas chaves para essa busca, como por exemplo, como é que a vida surgiu e evoluiu na Terra? Ainda mais interessante, como a vida se adaptou no ambiente de constante mudança, né? Então a gente sabe, através dos estudos em geologia, que a Terra, por exemplo, ela vem mudando, né, as suas condições físico-químicas, né, desde os seus primórdios até os dias de hoje. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Além disso, o primordial é então começar essa busca para saber se realmente existe vida fora da Terra. Muito bem. A astrobiologia ela foi institucionalizada lá em 1998 pela NASA, né? Onde a Agência Espacial Americana reestruturou e ampliou o seu antigo programa de exobiologia, né? Dando aí origem ao Instituto de Astrobiologia da NASA, conhecido como NAI. Tá? Essa é uma imagem ilustrativa, eu peguei no site da FAPESP, tá?
ali, como vocês podem ver na imagem, eles provavelmente estão falando sobre a origem do universo, né? Então, quando tudo isso começou, né? Como é que a gente sabe a idade do universo? Por que que é interessante saber sobre a sua origem? Quais foram os elementos que vieram primeiro? Como é que se formam planetas, galáxias, buracos negros? Quais são as condições, afinal, que a vida exige para que ela possa existir? Será que a gente tem essa resposta já bem consolidada ou será que não? Então é isso que a gente vai estudar no nosso curso de astrobiologia. Bom, e aqui eu trouxe uma imagem, né, que seria um mosaico de imagens da Lua Europa, que é a Lua de Júpiter, né, onde a sonda Galileu da NASA captou essas imagens geológicas, né, ou seja, da superfície da Lua de Júpiter, né? Então, a geologia, que seria o estudo das rochas, né, grosso modo, ela também está dentro daquilo que a astrobiologia necessita como conhecimento básico. Então a gente também, no decorrer dos vídeos, vai estudar sobre geologia. Bom, a gente tem que se apegar em alguns parâmetros para iniciar essa busca, né? Então, no que é que a gente se baseia para procurar vida fora da Terra? Bom, obviamente, a gente tem que olhar para o nosso planeta, né? Tanto no seu aspecto físico, químico, quanto nos seus aspectos geológicos, nas mudanças da superfície, na formação do nosso planeta e também uma coisa muito importante que é como a vida se originou e qual rumo a evolução das espécies por seleção natural deu para os organismos que existem, né? Então a gente pode ver nesta árvore filogenética, né, um resumo de uma árvore filogenética que separa a vida em três grandes domínios, né? O domínio das bactérias, das arqueias e eucária. Então, o nosso planeta, a gente já deve saber de cara, que ele inicia, né, a origem da vida se inicia com a vida mais simples para a mais complexa, né? Então, as evidências até o momento indicam que os primeiros organismos que passaram a existir aqui eram organismos mais simples. A gente tem evidências, né? Inclusive a evidência de vida mais antiga que a gente tem são os estromatólitos, né? Que são rochas que evidenciam ali a existência de colônias de cianobactérias, né? Esses fósseis eles datam por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, né? Então, nesse período, a vida já existia. Mas será que a origem da vida se deu nesse ponto? Quais eram as condições da Terra primordial? Em qual ocasião a vida se originou? Quais eram as condições físico-químicas? Como era a atmosfera do planeta? Tinha água há 3,5 bilhões de anos atrás? Ou não? E é isso que a gente vai ver. Então, mais para frente, a gente vai falar de forma mais aprofundada sobre o nosso planeta, sobre essas condições, sobre a vida, sobre os extremófilos. Mas a gente deve saber que quando a gente procura, né, vida em exoplanetas ou em satélites naturais que estão além do nosso sistema solar, a gente tem que considerar, por exemplo, verificar, na verdade, se esses planetas ou satélites naturais eles estão naquilo que os físicos chamam de zona habitável, né? Que seria aí a condição física primordial para a gente iniciar essa busca. Bom, aqui nós temos, por exemplo, né, uma imagem ilustrativa que ela não expressa de forma verdadeira a distância entre os astros, mas a proporcionalidade, né, o diâmetro é bem proporcional, né? Então, aqui você pode observar o tamanho de Mercúrio em relação ao tamanho do Sol. Olha só o tamanho do Sol. Olha o tamanho de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Júpiter tem uma mancha, né? Que só dentro da mancha caberiam dois planetas Terras, né? Isso é verdade.
caberiam por volta de 1.200 planetas terras dentro de Júpiter, para vocês terem ideia dessa dimensão, né? E a zona habitável seria aquela região da qual o planeta ou o satélite natural pode ter água líquida, né? Grosso modo, é isso que significa. A zona habitável aqui, no nosso sistema solar, estaria ali, né? Pegando um pedacinho de Vênus, Marte e também a Terra, obviamente, que está ali no centro dessa zona habitável, ou seja, a Terra não está nem tão próxima do Sol, senão seria muito quente, a vida não poderia se desenvolver, e nem muito atrás, senão a superfície seria congelada. Então, nessa região em específico, a água pode ser líquida, o que é muito viável para a vida, pelo menos para a vida que a gente conhece. Bom, e aqui eu faço uma indicação, né? Se você quiser saber um pouco mais a respeito do nosso sistema solar, eu tenho um vídeo aí no canal chamado Componentes do Sistema Solar. Então, lá eu falo de forma mais específica a respeito do nosso sistema solar, dentro da astronomia. Bom, essa é uma outra imagem que também trata da zona habitável, que seria essa região aí em verde, né? Então eu deixei aqui escrito, caso você queira anotar, né? Não sei qual é o seu método de estudo, né? Mas aqui a explicação é a seguinte, que zona habitável é aquela região do espaço ao redor de uma estrela onde se localiza o planeta ou satélite natural, em que a água encontra-se em estado líquido. E isso, claro, tem relação com a intensidade da radiação emitida pela estrela, né? Então, a luz solar é um tipo de radiação, né? Então, se o planeta está muito longe, essa radiação não chega, né? Então, é muito frio e a superfície se congela. Muito próximo, forte demais, muito intenso, a água evapora, né? Então, a zona habitável é justamente aquela região onde a água possa existir em forma líquida, tá? E aqui eu trouxe para vocês um esquema bem interessante, né? Aqui você pode ver, por exemplo, acompanha meu mouse, aqui no meio, no número 1, seria o nosso Sol, né? O nosso Sol. E aqui em zona habitável nós temos o planeta Terra. Atrás do planeta Terra nós temos Marte e Vênus logo à frente. Se você reparar, aqui a gente está fazendo uma comparação com o tamanho das estrelas em relação ao Sol, né? Então a gente tem aqui uma estrela 2 vezes menor que o Sol e outra 2 vezes maior que o Sol, né? Isso tem um significado. Isso significa o seguinte: se a estrela for pequena, então para o planeta estar em zona habitável, ele tem que estar mais próximo da estrela. No caso, se Mercúrio estivesse aqui para baixo e o nosso Sol fosse desse tamanho, ele estaria numa zona habitável. Mas, como o nosso Sol tem o tamanho que tem, tamanho, grosso modo, não é só tamanho, então ele não está naquilo que a gente chama de zona habitável, e sim a Terra. Olha só que sorte que nós tivemos. Então, pela lógica, quanto maior for a estrela, mais distante estaria essa zona habitável, né? Então, esse é um conhecimento básico que a gente precisa ter para dar início à nossa busca. E aqui a gente tem uma comparação. A Gliese 581, né, que é uma estrela anã vermelha, que é localizada a 20,3 anos-luz da Terra na constelação de Libra, né? Então, olha só o tamanho do nosso Sol em relação a essa estrela, né? Se você reparar, a zona habitável do Sol, ela faz parte daquilo que a gente estudou anteriormente, né? E a zona habitável não está aqui em Mercúrio, mas está entre a Terra, Vênus e Marte, né? Como essa estrela é menor, a região habitável é mais próximo da estrela. Então aqui a gente tem, por exemplo, a condição física, né, de zona habitável desses planetas ali próximo à estrela Gliese. Bom, então, a priori é isso.
e a gente precisa saber também quais são os blocos de construção da vida, né? Que envolve condições físico-químicas. Então, quais são os elementos e as condições físicas fundamentais para que a vida possa existir? Pelo menos, lembrando, a vida que a gente conhece. Bom, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre seriam os 6 elementos que seriam, digamos assim, esses blocos de construção básicos para que a vida, como a gente conhece, possa existir, né? O chamado CHOMPS, né? Então aqui nós temos esses elementos que pode ficar muito mais fácil de você decorar, que é o famoso CHOMPS, né? Então nós temos aqui o átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? Os 6 blocos aí básicos de construção da vida. Claro que não é só isso, a gente necessita também de energia em forma de calor. Como eu disse, a Terra está em zona habitável, então a radiação solar aqui ela não é nem tão forte ao ponto de fazer com que a água evapore e nem tão fraca caso a Terra estivesse muito distante, fazendo com que a água se congele na superfície. Então a gente está nesse ponto aí, onde a energia em forma de calor é muito viável, muito bem-vinda e necessária para que a vida possa existir. Além disso, claro, a gente precisa de água líquida, né? Então, a água é um solvente muito importante que permite aí que ocorram reações químicas, né, essenciais para que a vida possa acontecer, né? Quando a gente estuda células, né, em bioquímica, a primeira coisa que a gente aprende é sobre água. Por quê? Porque a maquinária celular ela só funciona no meio aquoso, né? Então, dentro das células a gente tem água, né? Então, a água é um elemento também fundamental para que a vida possa existir, tá? Além disso, a gente precisa também, se possível, olhando para fora, planetas, exoplanetas com uma atmosfera, né? É claro que a Terra, nos seus primórdios, não tinha a atmosfera como a gente tem hoje. Então essa é uma atmosfera que foi sendo moldada com o tempo, de acordo aí com a forma de respiração das cianobactérias, né? Que excretando o oxigênio, né, ao longo de bilhões de anos, elas foram liberando esse oxigênio na atmosfera, fazendo com que a atmosfera ficasse mais densa e no ambiente terrestre se tornasse um palco para que a vida pudesse então sair da água. Mas isso a gente vai ver com mais profundidade mais para frente. E uma terceira condição, né, para a gente chegar aqui ao final do nosso primeiro vídeo, a gente tem aí a tipologia do planeta, né? Então, se ele é um planeta rochoso, apresenta condições diferentes de um planeta gasoso. Então, aqui no exemplo, eu peguei, né, uma imagem da Terra e uma imagem de Netuno. E qual é a diferença? Bom, os planetas rochosos, a priori, eles são menos massivos do que os gasosos. Em compensação, eles são mais densos do que os gasosos, tá? Então, olha só que interessante. Se você reparar no nosso próprio sistema solar, os 4 planetas mais próximos do Sol, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são planetas rochosos e, claro, mais densos. Os planetas mais distantes, né, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os grandes planetas gasosos, né? Então a gente já sabe a partir daqui que os planetas rochosos eles têm a possibilidade de que ocorra vida simples e complexa. Claro, se ele tiver aquelas condições primordial que nós vimos antes. Já os planetas gasosos, ele tem menos possibilidade de condicionar a vida, né? Pode ser que exista vida em planetas gasosos,
mais uma vida microbiana, uma vida mais simples na atmosfera, caso essa atmosfera seja densa, tá bom? Pessoal, então esse foi o primeiro vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então eu espero vocês para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.